Agora eu queria falar com vocês sobre outro assunto. Pessoas, o que está acontecendo desde o final do ano passado aqui no Brasil, em relação à educação agora, né? Logo depois dos resultados das eleições, começaram diversos governos, tanto municipais quanto estaduais, a anunciar projetos de lei que tiram direitos dos professores. A educação está sendo atacada não no sentido de políticas que mudam a forma como a educação acontece, mas sim através da retirada de direitos de professores. E essas retiradas de direitos de professores estão sendo feitas de forma sutil, que se você não é diretamente afetado, ou se você não acompanha o debate político, talvez você nem perceba. E eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês. O primeiro exemplo, esse da Câmara de São Paulo, aprovou um projeto que retira a remuneração bônus de professores que ficarem afastados por doenças por mais de 30 dias. Então, antes de ler essa notícia, a gente precisa debater o que são essas remunerações bônus que professores recebem, porque isso é muito comum para professor concursado. Aqui no Brasil, a gente tem pisos salariais. E muitas vezes o salário oferecido pelo governo, ele tá abaixo do piso. Então, eles oferecem remunerações bônus para que alcance-se o piso salarial. Então, essas remunerações não são bônus porque o governo é bonzinho e quer dar bônus para os trabalhadores. É porque o governo não paga o mínimo que deveria, por lei, para o professor. Então, quando a gente fala que professor é uma classe extremamente precarizada, a despeito de ser uma profissão que exige ensino superior e muitas especializações, na maioria das vezes, a gente, com muita frequência, não recebe nem o piso salarial. Então, para suprir isso, o governo oferece bônus. E esses bônus, eles são dados muitas vezes em forma de vale alimentação, muitas vezes em forma de recompensas pelo professor fazer formações continuadas. Quando o governo precisa cortar recurso público, eles cortam isso que chamam de bônus, porque parece que eles estão cortando algo a mais que eles dão para o professor, quando na verdade eles estão cortando algo que garante que o professor receba um mínimo para sobreviver. Vamos ler a matéria para a gente entender melhor o que está acontecendo. A gente tem essa matéria da Lívia Martins, do G1 de São Paulo, e ele diz assim: projeto de lei é de autoria do executivo, ou seja, do prefeito, e foi aprovado por 28 votos a favor e 16 contra nessa quarta-feira, dia 18 de dezembro, tá? O projeto também altera a autonomia que os profissionais terão para escolher onde os docentes vão dar aula. Isso aqui é outra coisa seríssima que afeta bastante a vida dos professores. Eu já vou explicar o porquê. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em segunda votação o projeto que altera as leis relacionadas aos servidores públicos da cidade. A sessão ocorreu nessa quarta-feira. Essa parte aqui da segunda votação, ela é relevante para essa matéria. Foram 28 votos a favor e 16 contrários à proposta de autoria do prefeito Ricardo Nunes, do MDB. O PL segue agora para sanção ou veto do próprio prefeito. Se foi ele que propôs o projeto, ele vai aprovar e vai alterar uma lei de 1979. Só que assim, ele não vai alterar a lei grandemente, tá? Ele vai alterar pouquíssimos artigos dessa lei. É uma lei que fala sobre remuneração trabalhista de funcionarismo público, no geral. Ele altera artigos que falam só sobre professor. As falas dos vereadores foram direcionadas principalmente às novas propostas feitas aos profissionais da educação, que altera o poder de escolha dos profissionais no momento de optar pelas turmas e onde vão lecionar as aulas. A responsabilidade, segundo o texto aprovado, passou para o diretor da escola. Qual que é o problema disso? Direção de escola é cargo de indicação. O diretor, ele é concursado, mas para assumir a direção, ele recebe indicação. E isso cria uma rede extremamente problemática, porque a gente vai ter diretor priorizando pessoas que ele quer que estejam naquela escola ou não. E aqui em São Paulo, a escola pública, a gente tem escolas modelos, né? Que são escolas que recebem muito mais verba e, portanto, são escolas que você olha e fala, nossa, a estrutura é melhor do que de muita escola particular. E é mesmo. Porque daí, quando eles vão fazer propaganda política, eles pegam aquela escola específica e falam, olha como a escola de São Paulo é boa, olha como a escola de São Paulo é incrível. O resto de todas as milhares de escolas que tem na cidade são todas precarizadas, são todas numa situação precária. E aí, o diretor dessa escola, ele vai escolher o professor que ele quer trabalhar e pode ser que aconteça que esse diretor escolha pessoas que ele tem afinidade e não um professor que mora perto, ou que, por questões que independem do que o diretor quer, poderiam estar dando aula naquela escola. Isso cria uma lógica que parece muito com a lógica de escola particular, que é uma pessoa tendo um poder
de escolher quem vai trabalhar num determinado lugar que é um bom lugar de se trabalhar. O Bons apontou um ponto muito importante aqui, o spoiler de quais bairros essas escolas ficam, tá? Então, escolas modelos a gente encontra na Vila Madalena, a gente encontra em Pinheiros, a gente encontra em Moema, a gente não vai encontrar escola modelo em Cachoeirinha, no Grajaú, que são bairros periféricos. A gente tem essa situação da diretoria passar a ser responsável por escolher. Isso prejudica o professor, tanto porque, como é uma profissão precarizada, muitos professores precisam dar aula em mais de um turno. Então, escolher a escola na qual você dá aula é fundamental para que você consiga assumir a quantidade de aulas que você precisa para pagar a conta no final do mês. Além disso, cria-se uma estrutura que foge da premissa do funcionarismo público, que é uma escola composta por pessoas plurais, e essas escolas modelo, elas vão passar a ter um viés muito estabelecido se isso acontecer. Porque quando o diretor escolhe quem vai trabalhar lá, ele escolhe pessoas que estão alinhadas com a ideologia dele. E por ser um cargo de indicação, quem está indicando vai escolher com base na própria ideologia. Então, a gente está deixando de ter uma escola na qual o aluno vai poder, de alguma forma, ter acesso a uma educação crítica. Pensando na forma como a escola funciona, é muito capaz que, eventualmente, essas escolas passem a ser usadas por pessoas que não necessariamente precisam da escola pública, por conta de todas essas mudanças. Então, a gente desencadeia uma série de problemas quando isso acontece. Voltando para a matéria, ele fala aqui, no artigo 27, por exemplo, o texto, suspende a jornada especial integral de formação dos docentes que estiverem doentes por mais de 30 dias, readaptados ou afastados do trabalho por doenças de familiares. O que é isso? A jornada especial integral de formação, jornada é uma péssima palavra, tá? São formações que o educador ele pode fazer para somar pontuação para salários melhores, para ele ficar mais à frente na fila de escolher onde ele vai trabalhar. Então, o professor que ele participa dessa jornada tem benefícios que vão desde benefícios financeiros até benefícios no exercício da função. Se você tem mais pontuação, e essa pontuação ela pode ser atingida através da jornada, mas também através de estudos, enfim, tem várias outras formas. Você, além de se especializar, de ter mais formação, o que beneficia a qualidade da sua aula, em teoria, né? Você soma pontos que te trazem benefícios, tanto no exercício da função quanto financeiros. E aí, qual que é o problema de isso deixar de somar para o professor que está afastado por doença, tá? Não é porque a pessoa foi tirar férias no Guarujá, é porque a pessoa está doente. Essa pontuação, ela ajuda para que o docente ele consiga um salário que alcance o piso. Então, você retirar isso, porque a pessoa ficou doente, significa que você está tirando uma parte do salário que ela precisa para viver, porque o salário não é suficiente para alcançar o piso, porque a pessoa ficou doente. Você está punindo o trabalhador por ter ficado doente. E aí que tá o pulo do gato. Lembra que eu falei lá em cima pra gente ficar atento a uma segunda versão do texto que estava sendo aprovada? Esses itens, não faziam parte do texto quando ele foi aprovado na primeira votação dos vereadores. O texto substitutivo foi enviado pelo próprio executivo um dia antes da votação dessa quarta-feira. E a oposição criticou esse posicionamento durante as falas no plenário, porque não teve tempo de dialogar, não teve tempo de debater se aquelas alterações elas eram adequadas. Sabe, do tipo, eu vou mandar esse e-mail aqui meia-noite do dia anterior pra gente votar na segunda-feira de manhã, e aí, quem leu essa porra? Ninguém. Provavelmente só a oposição leu. O pessoal que governa junto com o prefeito não estão interessados em benefícios pro professor. Eles querem aprovar políticas que vão fazer com que o projeto financeiro do prefeito esteja dentro do orçamento que foi previsto para o ano seguinte. E tirar benefício de professor é uma ótima forma de fazer isso. Aqui tem a fala da vereadora Luna Zaratini, do PT, e ela disse que esse projeto chegou de última hora, sem diálogo para casa e sem diálogo com a população, a mão do prefeito Ricardo Nunes, que está retirando direitos aqui do povo, da educação e dos servidores. Celso Gianazzi, do PSOL, falou que foi uma mini reforma administrativa. É exatamente isso. Nenhum vereador da base do governo se inscreveu para falar na plenária, obviamente, porque não tem interesse nenhum em fazer isso. E aí, o que é curioso? Quando você pega os vídeos da campanha do Ricardo Nunes, ele fala o quê? Ele fala que ele vai investir na educação, São Paulo.
E aí a gente vê a forma como ele está tratando a educação pouquíssimos dias depois de reeleito. E esse foi só um dos exemplos que eu trouxe para vocês hoje para falar de como essas políticas neoliberais elas estão afetando a educação pública. Porque o que você faz? Quando você prejudica o professor, você cria um adoecimento da classe docente, né? Os professores, que já são uma classe adoecida, é uma classe que inclusive está sofrendo de um apagão, que ninguém mais quer ser professor. E quem tá saindo da profissão, seja para ir para outra profissão ou porque tá doente, esse tipo de política só contribui para isso. Porque o que já é ruim tá ficando pior. Ao invés de pensar em como fazer com que a docência, que é uma profissão fundamental, não existe sociedade sem educador, historicamente, e aí eu tô falando desde a época que seres humanos se organizavam como caçadores-coletores. Existiam pessoas que eram destacadas para educar crianças. E o neoliberalismo está transformando isso em algo inviável. Em São Paulo, isso está sendo feito dessa forma, através dessa reforma administrativa, como pontuou o Gianazzi. Mas a gente tem também o exemplo do Helder Barbalho, no Pará. E aí foi uma reforma estadual. Ela foi chamada de PL do Magistério, e a chamada é PL do Magistério, como deputados se posicionaram sobre projeto aprovado em urgência na Alepa. A votação foi simbólica e não nominal, ou seja, quem se posicionou contra apenas levantou o braço. Não ficaram registrados quem foram os governantes que votaram pela aprovação desse projeto. A Assembleia Legislativa do Pará aprovou em caráter de urgência. Por que isso é urgente? Para aprovar projeto econômico, tá? Porque eles agora, todo mundo tá fazendo teto de gastos, e aí para conseguir alcançar o teto de gastos, eles cortam salário de professor. Então eles aprovaram também no dia 18, no mesmo dia que foi aprovado o de São Paulo, o PL 729 de 2024, conhecido como PL do Magistério, proposto também pelo governador, ou seja, para aprovar verba financeira. Houve protestos dos professores e eles foram reprimidos pela polícia com spray de pimenta e bala de borracha. Se tem uma coisa que a polícia gosta de fazer é bater em professor. E 2 pessoas foram levadas para a delegacia. A votação dos deputados foi simbólica, sem registro no painel, e não foi nominal. Então isso significa que professores que foram afetados por esse PL não sabem quem votou a favor do PL, tá? A gente sabe, na verdade, porque os que se posicionaram contra se manifestaram. Eles falaram, eu votei contra. Então, a gente assume quem foram os que votaram a favor. Eu não vou ler a matéria toda pra vocês, porque é uma matéria longa e um tanto enviesada. Mas o que acontece? Segundo o governo, esse projeto, ele quer promover ajustes técnicos necessários para otimizar e atualizar a estrutura da educação no estado do Pará. Depois eu vou falar quem falou isso. Com as mudanças, o objetivo é garantir que a educação continue avançando com qualidade, ao mesmo tempo que os profissionais da área sejam valorizados de forma justa. O que é valorizar os profissionais de forma justa para essa galera? É cortar benefício, tá? É cortar os bônus que garantem que os trabalhadores recebam o piso. E o piso do Pará já é baixo. As alterações incluem o reenquadramento salarial da maioria dos professores e uma nova metodologia para as gratificações do SOME, que é o Sistema Modular de Ensino, que é mais ou menos a mesma coisa que a jornada aqui de São Paulo, que agora serão proporcionais à dificuldade de deslocamento dos profissionais para áreas de difícil acesso. Com isso, reforço que o SOME não será extinto, como vem sendo veiculado. Essa é uma medida estratégica para garantir maior equilíbrio e eficiência na aplicação dos recursos destinados à educação, reafirmando o compromisso do Estado em oferecer ensino de qualidade para todos. Isso foi fala de um governador da base do governo. Essa é a narrativa do governo em relação a isso. Eu trouxe 2 exemplos, mas assim, isso está generalizado no Brasil inteiro. Olha, o senhor Teclas está aqui, Neite. Bom dia, gente. Bom vê-los por aqui. Aliás, obrigada a todo mundo que está aqui, vocês são lindos. Eu consigo ir muito rápido do ódio para amorzinho aos meus camaradas. Enfim, no Brasil inteiro a gente pode falar que isso está acontecendo em relação à retirada de direitos dos professores. Isso porque eu nem mencionei o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro dava 2 horas para ficar falando sobre o que está acontecendo com o Rio de Janeiro. Aliás, o que está acontecendo no Pará é muito parecido com o que está acontecendo no Rio de Janeiro, tá? Voltando para a matéria, para a fala do governador lá, o que ele diz é que eles estão reajustando salários justos para os professores. O que está acontecendo de verdade? Eles estão mudando a jornada de trabalho. Lá no Pará, existem 3 jornadas.
uma de 20 horas semanais, uma de 30 horas semanais e uma de 40 horas semanais. Eles extinguiram a jornada de 30 horas. O professor, ou ele trabalha 20 horas agora, e aí o salário é afetado por isso, porque o PIS é calculado numa jornada de 40 horas, ou eles trabalham 40. Só que essa contagem de horas, ela conta para as horas aula, tá? O que acontecia antes é que o professor podia assumir 30 horas e pegar mais tempo de jornada de qualificação. Lá não chama jornada, mas eu tô acostumada com a linguagem aqui de São Paulo. Agora, se o professor trabalhar 40 horas, para ele conseguir os bônus, ele vai precisar fazer mais horas de trabalho ainda. Então, essa foi uma das alterações, tá? A participação em curso de capacitação, ela vai ser usada como critério de avaliação de desempenho. Então, lembra que falaram que mudaram aquele negócio do soma lá? Imagina agora, o professor ele vai precisar trabalhar 40 horas por semana para atingir as horas-aula que ele precisa para dar aula. Além disso, ele vai precisar fazer atividades de qualificação ali para que ele consiga receber o benefício, porque a avaliação de desempenho impacta no salário. E para ter o desempenho bem avaliado, ele vai precisar de formação. Então, ele vai trabalhar 40 horas em sala de aula, mas precisa fazer formação para conseguir o bônus. Bônus este que só existe porque o governo não paga o piso do salário. E a hora-aula também passa a ser considerada de 60 minutos. Para quem não é professor, esse rolê da hora-aula é o seguinte. O professor dá aula de 50 minutos. A gente recebe como se a gente tivesse dado 60 minutos de aula. Por quê? Porque a gente tem 10 minutos que, em teoria, são para preparar a aula. Ninguém prepara uma aula em 10 minutos, tá? Assim, a gente recebe muito pouco pelo tempo que a gente gasta preparando aula. Agora, o professor deixa de receber pela aula preparada com essas mudanças. Isso aconteceu também no Rio de Janeiro. Os professores lá entraram em greve contra essa mudança. Também houve muita repressão policial. O que acontece é que agora o professor não é mais pago para preparar a aula, para corrigir a atividade. Embora isso seja uma boa parte do trabalho do professor. Na prática, além de tudo, o professor vai precisar assumir mais aulas para quantificar a mesma quantidade de horas. Antes, para cada 50 minutos de aula que a gente dava, 1 hora de aula era considerada. Agora, são 60 minutos para 60 minutos. Então, você vai precisar dar mais aula para conseguir bater o tempo de jornada. Então, para conseguir 20 horas aula, antes você precisava trabalhar menos de 20 horas na escola. Não significa que você não trabalhe na sua casa, tá? Todo professor trabalha em casa. Agora, para conseguir essas 20 horas, você vai precisar dar 20 horas de aula. Se você vai pegar uma jornada de 40 horas, você vai precisar dar 40 horas em sala de aula, para além de todo o resto do trabalho que você precisa fazer. E aí, o que eu prevejo acontecendo por conta disso é a gente ter cada vez menos professor, a gente ter cada vez menos qualidade na aula, porque ninguém vai conseguir dar aula com qualidade desse jeito. Ninguém. Nenhum ser humano vai fazer um bom trabalho sendo explorado desse jeito, porque o nome disso é exploração. E é questão de tempo até começarem a culpar os professores pela baixa na qualidade da educação. Porque a educação vai cair a qualidade e eles vão responsabilizar os professores. Eles não vão responsabilizar as políticas deles que estão causando isso. Ótimo, Bonza. Bonzago falou no chat. O deslocamento até a escola também não conta, o que liga com a outra pauta falada no início da live. Exatamente. Então, para além de tudo, a gente tem o tempo de deslocamento. O governo ele quer beneficiar o professor que trabalha longe, o que implica em mais tempo de deslocamento, só que esse tempo não é considerado tempo de trabalho. Isso faz com que o professor tenha que acordar mais cedo, sair da casa dele mais cedo, ir para o trabalho, passar mais tempo no trabalho, levar mais trabalho para casa, porque se você está dando mais aula na escola, você vai ter mais trabalho em casa para corrigir, para preparar a aula, para no final, você ser responsabilizado pela queda na qualidade do trabalho que está acontecendo porque você está sendo explorado. Todas essas alterações de políticas, de leis, tá, que estão sendo alteradas por esses políticos neoliberais, estão fazendo, é explorar cada vez mais o professor para diminuir a qualidade do ensino público, para então fazer o quê? Privatizar a educação. Eles querem sucatear a educação para que fique tão ruim a condição de trabalho, para que fique tão ruim a forma como o professor consegue exercer esse trabalho, que a solução que eles vão apresentar vai ser entregar na mão da iniciativa privada. E isso não resolve, tá? A educação infantil aqui em São Paulo foi privatizada. Grande parte das escolas de educação infantil de São Paulo estão privatizadas. E qualquer professor de educação infantil que você conversa fala que tá cada dia mais difícil dar aula nas escolas que foram privatizadas.
E nas que não foram também, porque é questão de tempo. Eles querem privatizar as escolas, então eles estão sucateando tudo. Gente, me avisaram aqui, que é pra avisar vocês que o QR Code que tá no canto da tela do LivePix, então se alguém quiser mandar LivePix, eu tinha esquecido que tinha LivePix, mas é isso, se vocês quiserem contribuir com o meu trabalho, inclusive porque tudo isso que tá acontecendo aqui, tanto a live, a identidade visual, só tá sendo possível graças ao apoio do pessoal do Apoia-se e ao pessoal que contribui no LivePix. É isso, gente, se fizer sentido pra vocês, apoiem meu trabalho e me sigam nas outras redes, caso vocês não me sigam, eu acho que todo mundo me segue. Então é isso, esse é o projeto neoliberal de sucateamento das escolas, de precarização do trabalho do professor, de adoecimento da classe trabalhadora